Alô galerinha, vou deixar essa videoaula instrutiva para que vocês assistam no período do recesso, beleza? Ciências da natureza e suas tecnologias. Vamos revisar um pouco sobre dilatação térmica. Vamos ler? É um fenômeno físico em que o corpo ou substância altera suas dimensões, comprimento, área ou volume, devido a variações na temperatura. Em outras palavras, quando a temperatura de um material aumenta, suas partículas, ou seja, os átomos e as moléculas, elas vibram mais rapidamente e se afastam umas das outras, causando a expansão do material, ou seja, ocorre a dilatação. Olha para mim. Então, quando há uma variação de temperatura, as moléculas das partículas elas vão ficar vibrando, e essa vibração faz com que haja uma expansão do seu corpo, beleza? Quando ocorre essa expansão, a gente diz que é uma dilatação. Vamos voltar para o texto. O oposto também ocorre, a contração térmica, quando a temperatura diminui e as partículas se aproximam, resultando na redução das dimensões do material ou do corpo. Então, quando há uma variação menor na temperatura, quando há uma diminuição de temperatura, as partículas do corpo, ou seja, as moléculas ou os átomos, elas se aproximam. Então existe uma vibração menor. Isso significa que o corpo tende a se contrair. Beleza? Vamos voltar para o texto. Como vimos, a dilatação ou contração altera as dimensões das partículas de um corpo. Temos, então, quando ocorre uma variação de temperatura ou um aumento ou uma diminuição, ocorre a dilatação quando aumenta e a contração quando diminui. E aí faz com que as dimensões do corpo elas tenham essa variação. Então a gente está estudando de bidimensional, tridimensional e bidimensional, ou seja, um corpo que tem uma dimensão, bidimensional, duas dimensões, tridimensional, três dimensões. Beleza? Então, comprimento, tá certo? Largura e altura, e a outra é comprimento, largura e espessura, as três dimensões. Vamos voltar para o texto. A dilatação linear que ocorre nos sólidos é a variação no comprimento do material em função da temperatura, tá? Então, o estudo básico da dilatação, olha para mim, né? O estudo básico da dilatação térmica, tudo ele vai ficar em cima da dilatação linear. Temos a dilatação superficial, que ocorre a variação da área de um material bidimensional com uma chapa de aço, de alumínio, devido à variação de temperatura. Então, quando a gente tem um material com duas dimensões, base e altura, a gente vai estar trabalhando com a dilatação superficial. A dilatação volumétrica é a variação do volume de um material tridimensional, como gás ou líquidos, em resposta à variação de temperatura. Olha para mim, o gás tem três dimensões, né? Altura, comprimento e largura.
certo? Então, a variação dele, ou seja, a variação da temperatura vai fazer com que fique variando as 3 dimensões do corpo, beleza? Tridimensional. Os fatores que influenciam a dilatação térmica. O primeiro que tem que ficar no cocão: variação de temperatura. Variação de temperatura, ΔT maiúsculo, ΔT, temperatura final menos temperatura inicial. As dimensões iniciais, né? Prestar atenção quando for dado isso, né? E o principal aqui é material do corpo, material do corpo. Então, ó, vamos ler o texto. Cada material possui um coeficiente de dilatação térmica característico. Nós vamos usar em dilatação térmica a letra alfa, tá? Alfa é o coeficiente de dilatação térmica. No caso, coloquem no cocão coeficiente de dilatação linear. Vamos repetir: alfa, coeficiente de dilatação linear, indica a tendência a expandir ou contrair com a temperatura. Vamos agora focar na dilatação linear, beleza? Presta atenção aqui, vamos focar na dilatação linear. Todo caqueado, todo mastigado a gente vai ver aqui. Então presta atenção nos detalhes, beleza? Observe o esquema físico da dilatação linear. Veja aí a situação que a gente vai enfrentar. Dado uma barra de ferro com um determinado comprimento a uma determinada temperatura. Essa barra é aquecida, ou seja, ocorreu uma dilatação a uma temperatura, ou seja, uma temperatura maior do que a temperatura em que a barra estava. Encontre a variação de comprimento dessa barra. Temos aí, ó, a barra, uma barra, essa barra é de ferro. Inicialmente ela tem um determinado comprimento, a medida padrão das medições aí é o metro. Logo, L0 é o comprimento inicial da barra. Essa barra está a uma determinada temperatura. Logo, a gente chama essa temperatura inicial, né? Medidas em graus Celsius. E aí a gente usa a simbologia T índice 0, que é a temperatura inicial. E o principal: cada material tem um determinado coeficiente de dilatação. Pesquisem os coeficientes de dilatação linear dos principais materiais que a física e a química vão estar trabalhando, tá? Ferro, cobre, alumínio, ouro, zinco, e aí vai. Vamos aquecer a barra a uma temperatura final. Observe que eu coloquei aí o desenho com uma corzinha diferente para a gente verificar que houve uma dilatação. Lembrando que a temperatura final, nesta situação, ela é maior do que a temperatura inicial, beleza? Aí temos um comprimento final, a unidade padrão, metro. Aí vamos calcular a variação de temperatura, beleza? Vamos nessa? Observem que quando a gente termina de fazer esse cálculo, temos que ver essas setinhas, ó, que estão passando aí, que a gente colocou. Indica que houve uma dilatação. E esse tamanhozinho aqui é justamente o aumento, a dilatação, o aumento que a barra sofreu. Aí a gente chama isso de ΔL, que é a variação do comprimento. Beleza? Porém, vocês vão colocar no cocão, vão colocar no cocão esta fórmula aqui, ó.
Beleza? Esta fórmula aqui tem que ficar no cocão. Comece a treinar a mente, né? Olha para mim, comece a treinar a mente para botar essa fórmula no cocão. Volta pro vídeo. Agora, uma situação problema que a gente vai pegar os conhecimentos que a gente passou agora. Vamos ler. Dado uma barra de ferro de 2 metros de comprimento a uma temperatura de 28 graus Celsius. Essa barra é aquecida a uma temperatura de 210 graus Celsius. Encontre o comprimento final dessa barra. Olha para cá. Então, ó, a gente vai aplicar tudo que a gente falou anteriormente, beleza? Antes de prosseguir, tá? Dei um pause e tentem resolver, tá? Tentem resolver. Depois que resolver, aí volta pro vídeo e dá um play para continuar a solução. Ó, a barra de ferro linearmente. Temos o comprimento dela, que é 2 metros. A temperatura inicial da barra é 28 graus Celsius. E aqui é importante, como no exercício não foi dado o coeficiente de dilatação do material, ou seja, do ferro, tem que pesquisar. Na maioria dos exercícios do Enem, eles dão lá, né? Dão lá uma mini tabela para vocês pesquisarem, mas é bom vocês terem os principais na mente ou treinar, tá? Pesquise essa tabela. Não vou dar mais tudo mastigado, não. Volta pro, né? Aqueci a barra até 210 graus Celsius. Então, vê só o que ocorreu. Então, essa barra ocorreu uma variação de tamanho, ocorreu um aumento do seu tamanho linearmente. Então, no exercício, pede para que a gente calcule o comprimento final desta barra. Aí a gente vai estar fazendo algumas contas, dando um pinote na matemática básica, tá? A gente vai dar um pinote na matemática básica, aí a gente vai colocando ali as respostas. A variação de temperatura é 182 graus Celsius. E o que a gente vai querer calcular agora é esse pedacinho aí, ó. E esse pedacinho aí é a variação do comprimento, tudo dado em metro, que é a unidade padrão. Aí a gente tem a fórmula. Aqui, presta atenção nesse detalhe. Olha para mim. Presta atenção nesse detalhe, que aí a gente vai dar uma mastigadazinha, tá certo? Usando alguns tópicos da matemática básica. Olha o que eu fiz. ΔL é a variação de comprimento. Mas o que é a variação de comprimento de uma grandeza? É a grandeza final menos a grandeza inicial. Aí observe, onde tinha ΔL eu coloquei L menos L e 0. Aí repeti a expressão. Os conhecimentos de matemática básica que a gente arrumando, também utilizando os conhecimentos de matemática básica, chegamos a essa outra fórmula. Tá certo? Temos duas, mas coloquem na cabeça a principal que a gente mostrou. Agora, olha para cá. Agora a gente vai pegar os dados numéricos todinhos, tudo na unidade padrão, tá? Aqui eu botei tudo na unidade padrão, mas se não tiver, passe para a unidade padrão. Substituímos, temos, ó, apareceu o que eu sempre venho falando presencialmente em sala de aula. O coeficiente de dilatação linear dos materiais é dado em notação científica. Notação científica. Olha para mim, né? Notação científica. Uma revisão rapidinha, né? Notação científica, você vai pegar um número gigantesco e escrever ele na forma de potências de base 10. E o oposto, número muito pequeno, cheio de zero, cheio de zero, em notação científica. Tem vídeo aí no canal, tá certo? Para vocês treinarem, escrever um número muito grande em notação científica
e um número pequeno em notação científica e vice-versa, que é o caso aqui, ó. Volta para o vídeo. O coeficiente de dilatação do ferro é 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. Então ele está escrito em notação científica. Temos que passar a notação científica para a notação decimal. Presta atenção, passamos, ó, passamos. Observem que houve a movimentação da vírgula. Aí toda a explicação está no vídeo de notação científica, beleza? Faz essa pesquisa. Mas vamos voltar. Matemática básica. Temos ali um número decimal cheio de zero multiplicado por 182. Dá aquele resultado ali, ó. Matemática básica, tá? Matemática básica que eu estou usando. Efetuando a multiplicação ali, aí temos que o comprimento da barra é 2,004368 metros. Vê só, galerinha, olha para mim, olha para mim. Nessa parte a gente não colocou no vídeo, mas justamente para vocês trabalharem para transformar algumas unidades em milímetro, porque o pessoal dos Enems aí gosta de trabalhar muito com milímetro, beleza? Encontramos a resposta na unidade padrão, que é o metro, beleza? E a partir daí vocês têm que saber fazer as transformações de medidas de metro para milímetro para poder encontrar a resposta. Vou deixar essa partezinha para vocês, beleza? Situação problema. Dada uma chapa de ferro com uma determinada área de 25 metros quadrados a uma determinada temperatura de 28 graus Celsius. Essa chapa é aquecida a uma temperatura de 210 graus Celsius. Encontre a área final dessa chapa. Solução. Dê um pause, tentem resolver e depois deem um play para ver se toda a sequência de solução tá ok. Vamos lá. Temos aí a chapa, o coeficiente de dilatação linear. Observem, olha para mim, observem. 95% dos exercícios de dilatação onde ocorre dilatação superficial e dilatação volumétrica, eles sempre vão dar o coeficiente de dilatação linear, beleza? Coeficiente de dilatação linear. E nesse vídeo, nessa videoaula instrutiva, coloque no cocão que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Voltando para lá, ó. A área inicial é de 25 metros quadrados. Está inicialmente a uma temperatura de 28 graus Celsius. Vai ser aquecida até 210 graus Celsius. Observem que eu coloquei um desenho com a cor diferenciada, porque ocorreu a dilatação das dimensões dessa chapa. Então, está pedindo para que calcule a área final desta chapa, beleza? Ó, calculamos aí a variação de temperatura. A variação da área é dada, ó, presta atenção, é dada assim, ó. Tem as dimensões alteradas da chapa, observe a cor. E a gente vai tirar daí a área inicial. Aí fica somente essa partezinha aí que a gente vai calcular a variação desta área, beleza? A variação desta área. Porém, a gente tem que ter no cocão, ó, a fórmula, estão vendo? É semelhante, só muda L por A e alfa por beta. E beta é o coeficiente de dilatação superficial. Agora que vocês vão prestar o máximo de atenção, ó. O coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Isso aqui tem que ficar fixo no cocão. Beta é 2 vezes alfa. Ok? Agora vamos
resolver o exercício, né? Substituindo, ó, por que é que eu dei uma pulada? Porque o coeficiente de dilatação linear do ferro em exercícios anteriores, escrevemos eles em notação decimal, tá ali, ó, tá? Então, aqui eu vou falar, faça uma revisão presta atenção, faça uma revisão de notação científica, beleza? Vamos voltar para o exercício. Matemática básica, aí a gente tem aí o valor de beta, vamos substituir, ó, lá, que a gente está querendo calcular a área final, substituindo os valores na fórmula, o restante é aplicação de matemática básica. Então presta atenção nos passozinhos aí que está ocorrendo, beleza? Vejam aí que é matemática básica. Aí achamos a área final da chapa, 25,1092 metros quadrados, beleza? Agora veja só, a gente vai mostrar dilatação volumétrica a partir de uma situação problema. Dilatação volumétrica, que é o mesmo raciocínio, tá? Dada uma esfera de ferro com determinado volume de 25 metros cúbicos, a uma determinada temperatura de 28 graus Celsius. Essa esfera é aquecida a uma temperatura de 210 graus Celsius. Encontre o volume dessa esfera. Atenção, galerinha, deem um pause, tá? Tentem resolver no esquemazinho e depois dê um play para ver se está tudo batendo conforme as nossas instruções. Vamos lá? Tem uma esfera, o volume inicial da esfera é 25 metros cúbicos, temperatura inicial 28 graus Celsius. E aí nós temos o coeficiente de dilatação linear do ferro. O coeficiente linear do ferro, 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. Vamos aquecer essa barra até 210 graus Celsius. Observe que aquecemos a barra, observe, eu coloquei uma coisinha diferente para mostrar para vocês que ocorreu uma variação em suas dimensões. Aí a gente vai calcular o volume final dessa esfera aquecida até 210 graus. Vamos aí, ó, calculamos a variação de temperatura. Agora vamos calcular a variação do volume. Eu tenho aí a esfera e aí vou tirar aí da esfera o volume inicial. É isso aí, essa parte azul escurinho que a gente vai calcular. A gente vai calcular como? Através desta forma. Observe que ela é idêntica. Só muda a grandeza, volume final, volume inicial e o coeficiente de dilatação volumétrica, que é gama, né? O coeficiente de dilatação volumétrica. O que é que vocês têm que botar no cocão? É isso aqui, ó. Que o coeficiente de dilatação volumétrica gama é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então isso aqui tem que colocar no cocão. Aí a gente vai pegar os dados da questão e sacudir aí nas relações, nas fórmulas que aparecem. Dados numéricos. Repetindo que o coeficiente de dilatação linear do ferro é escrito em notação científica. Então a gente tem que saber escrever em notação científica e também de notação científica escrever em notação decimal. Beleza? Continhas de matemática básica. Agora vamos fazer, ó, o cálculo do volume final. É essa fórmula aí, semelhante à de dilatação linear e à de dilatação volumétrica, beleza? Substituindo os dados numéricos, temos os cálculos de matemática básica. Ó, estão vendo? Substituindo, estão vendo? Continha, adição, multiplicação, adição,
fez a adição, tem aí o resultado agora a gente vai multiplicar por 25 e tem como resultado 25,1638 metros cúbicos. É o volume final. Olha aqui para mim, ó galerinha, aqui é uma videoaula de instrução para que vocês nesse recesso pratiquem os cálculos de dilatação térmica. Lembrando que para praticar os cálculos de dilatação térmica, façam uma revisão de notação científica que tem aí nos nossos canais, tá? Principalmente no YouTube. Beleza? Façam uma revisão, qualquer dúvida mando para o canal. Tchau, tchau e até a próxima, se Deus quiser.